pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à Cruz Mover Station, sou Bartolomeu Paiva. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar trabalhando um conteúdo um pouco diferente, tá certo? Para quem não sabe, eu sou físico, já havia dito isso em outros vídeos do canal, por isso então entra no canal aí e confira esses outros vídeos. Mas gostaria, pessoal, de estar desmistificando algumas coisas que eu não estou vendo muita sinceridade de quem está produzindo os conteúdos. Sinceridade ou, no caso, desinformação, né? Para quem acompanha o meio militar, já deve saber que a China lançou dois aviões, supostamente de sexta geração, o Shenyang J-36 e o Shenyang J-50. Segundo informações oficiais, pessoal, eles são caças de sexta geração. Eu vou mostrar a vocês, pessoal, algumas coisas que fazem com que essas informações sejam questionadas, certo? Essa classificação, pessoal, em gerações, começou no final da década de 80, quando uma dada revista classificou os aviões a jato anteriores em pelo menos 4 gerações. Que no caso, pessoal, ela basicamente classificou por décadas, né? Mas esse tempo pegou e atualmente é bastante usado para diferenciar certas características, né? Cada geração tem uma característica diferente da outra. Atualmente, pessoal, os dois únicos caças de sexta geração comprovados são o F-22 Raptor e o F-35 Lightning II, ambos dos Estados Unidos, que possuem essa característica de quinta geração, em especial a furtividade, certo, pessoal? Essa é a característica que classifica um avião como de quinta geração, ele ser stealth. O Shenyang Shenyang J-36 e o J-50, aparentemente, pessoal, eles têm certas características stealth, como o design em delta. Porém, o design não é a única coisa que torna o avião stealth. O Su-57, pessoal, tem praticamente o mesmo design do F-22 Raptor. E seu IRCF, pessoal, que é a capacidade de reflexão das ondas de radar, é bem maior do que o F-22. Isso porque, pessoal, não é apenas a fuselagem em si. Desde a década de 80, os aviões americanos usam materiais compostos e uma pintura especial que reflete as ondas de radar e em muitos casos até absorve, no caso, em vez de refletir, que é a característica principal do design, ele absorve. É muito curioso isso, tá certo, pessoal? Já o Shenyang J-36 tem algumas características que fazem com que ele seja mais perceptível. Olha, pessoal, ele em especial ele tem um terceiro motor, inclusive saiu muito boatos que ele poderia ser um Ramjet, que é um motor de super propulsão. Porém, pessoal, algumas coisas que estão sendo ditas aí me fazem discordar dessa classificação de sexta geração. Primeiro, que ninguém sabe ao certo o que seria um avião de sexta geração. Isso porque, pessoal, para que ele seja classificado como isso, ele tem que ser um avião totalmente inovador, diferente da quinta geração. Inclusive falaram que ele poderia conter características de IA, ser pilotado, pessoal, sem humano. Então, como é que você classifica isso, pessoal, como uma característica da sexta geração? Tipo, cara, é um negócio que os caras pegaram aleatoriamente. Não, essa é a característica da sexta geração. Você não tem nada que ateste isso, né, pessoal? Mas uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza é que esses dois aviões que aparecem nos vídeos são protótipos, tá certo? A China está testando eles ainda. Provavelmente, pessoal, não vão entrar em produção. Isso porque a China acabou de produzir o seu J-35, que vai entrar em produção agora. Então, assim, o J-36 e o J-50 vai ser uma coisa para as próximas décadas. Provavelmente eu já escutei um comentarista falando, e está completamente certo, que o J-36 vai ser mais um avião bombardeiro. Isso por conta do tamanho dele, né? E eu concordo com ele. Tem umas características de design stealth, mas outras características eu acredito que não vão ser para interceptação nem outras coisas desse tipo, né? Bem, pessoal, uma coisa que eu não vi ninguém falando é que, além de protótipos, esses dois aviões, pessoal, eles são iscas. Olha, nos últimos dias, pessoal, eu estou vendo como físico uma enxurrada de notícias falsas sobre descobertas científicas, conquistas científicas que os países estão fazendo. E, tipo assim, não tem nenhum respaldo, tá certo? Quem é que vai atestar que esse pessoal está falando a verdade?
Tipo que nem, por exemplo, consequentemente, há uma descoberta de uma mina de ouro na China, que eles atestaram que tinha ouro suficiente para mudar a economia global. Os Estados Unidos também fizeram a mesma coisa. Isso para quê, pessoal? O valor do dólar ele é muito atrelado ao ouro. Antigamente, em Bretton Woods, ele era realmente atrelado ao ouro. Atualmente não é mais, mas ele, mesmo assim ele continua tendo uma certa importância muito grande. Quem tiver a maior reserva de ouro do mundo deterá o poder da economia, vamos dizer, o lastro de sua moeda, entende, pessoal? Mas quem é que atesta que essas informações são verdadeiras? Eu vi inclusive uma matéria outro dia que cientistas italianos teriam congelado a luz. Isso não é possível, pessoal. Isso não é possível. Então, o que eu estou querendo dizer é que os países estão numa guerra fria de narrativas. Então, criando, vamos dizer assim, informações falsas ou semi-verdadeiras de coisas que eles não conseguiram, não têm certeza, mas simplesmente para minar a credibilidade do outro. O J36 e o J50 são duas dessas peças. Ao divulgar esses vídeos não foram divulgados, pessoal, sem consentimento do governo. O governo quis exibir esses aviões, o governo chinês, para justamente modificar a confiança na supremacia americana. Isso eu afirmo de toda certeza, tá certo, pessoal? E os Estados Unidos morderam a isca. O Trump anunciou o F-47, um avião que tem só uma foto, né? Os Estados Unidos tinham vários protótipos de aviões antigos, como o YF-118G, um avião, nem parece um avião, você olha para aquele negócio e sabe, esse troço voa, mas voa. E inclusive o J36 ele tem uma característica do YF-118G, que é justamente a entrada de ar ficar em cima, tá certo? Eu vou pedir para o Marcelo, meu coprodutor, colocar essa imagem na tela, que aí vocês vão conferir isso, tá certo? Eu não sabia desse avião, um avião bem doido mesmo, fabricado pela Boeing. Então, é isso que eu imagino, pessoal. Esses dois aviões, eles não são de sexta geração. Talvez não sejam nem de quinta geração. Mas foram colocados aqui, pessoal, para minar a credibilidade dos americanos. Da supremacia tecnológica dos americanos, que infelizmente, pessoal, eles realmente estão perdendo, mas por um desleixo. Os caras se confiaram demais 30 anos atrás que já tinham supremacia e não se dedicaram, pessoal, a desenvolver mais. Se eles tivessem continuado nesse caminho, hoje não estavam nessa pendanga que estão hoje com a China, tá certo? Então, assim, em resumo, o que eu tenho a dizer é que esses aviões provavelmente não são para uso militar, são mais propaganda, assim como os Su-57 da Rússia. Eles não são propriamente para a guerra, eles são mais atores do que propriamente aviões de caça. E eu estou dizendo que eu não gosto do Su-57, é uma máquina linda. Os soviéticos e os russos eles têm tecnologias incríveis. Inclusive o F-35 Lightning II dos Estados Unidos é uma cópia do Yak-41M. Se vocês podem pesquisar, vou pedir para o Marcelo, é o mesmo projeto. Só mudou a fuselagem, que é stealth. Tem um design stealth, é a única coisa. E o Su-57 ele tem uma característica que eu achei muito bacana, que ajuda muito na manobrabilidade do avião. São os canards na ponta das asas. Ninguém nunca tinha pensado nisso. E o Su-57 traz essa característica. Mas em questão de uso stealth e de ser de quinta geração, ele não tem combates comprovados para dizer isso, tá certo? Eu me baseio nesse dado, que ele não participou de nenhum combate para ser classificado como de quinta geração, tá certo? Afirmo que ele foi usado na Ucrânia. Eu desconfio muito, tá certo? A Rússia tem mísseis de longo alcance que poderiam funcionar muito melhor do que arriscar seus aviões numa batalha sem sentido. Mas esse é o vídeo, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e o Marcelo por ter me deixado trabalhar esse tema aqui hoje. Se inscreva no canal, continue nos seguindo, tá certo? Para receber mais temas desse tipo. E deixe aí nos comentários qual é a sua opinião, tá certo? Vamos estar atentos. Então a vocês, muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Valeu!